Em 2030, o mundo parecerá dramaticamente diferente devido a múltiplos avanços tecnológicos. Por exemplo, uma inteligência artificial semelhante à humana provavelmente se tornará realidade. Em 2030, haverá melhorias exponenciais no poder de processamento de computadores, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, aprendizado profundo e outros algoritmos de software. Da mesma forma, tecnologias de processamento de linguagem natural, como o GPT-3, estão sendo constantemente atualizadas e superadas. É provável que se chegue ao ponto em que a inteligência artificial possa passar no teste de Turing. Esse é um teste em que um humano conversa com uma máquina e a questiona com numerosas perguntas. E, se essa máquina conseguir convencer essa pessoa de que é um ser humano, ela passa no teste. Isso poderia rapidamente levar a assistentes virtuais gerados por inteligência artificial que têm a capacidade de manter conversas profundas com você. E mais tarde, essa tecnologia poderia se transferir para personagens em mundos virtuais e jogos de vídeo. Os headsets de realidade virtual em 8K se tornarão populares até 2030. A maioria das telas de RV, ou realidade virtual, terá resolução em 8K, o que representa 4 vezes o número de pixels das telas em 4K. Quando você visualizar modelos de personagens e objetos de perto com esses dispositivos, não haverá nenhuma pixelização visível, resultando em detalhes e realismo impressionantes. Devido a outras melhorias de equipamentos, os jogos de RV terão uma latência quase zero em um amplo campo de visão. Além disso, alguns trajes ápticos se tornarão redes de eletrodos para maximizar o conforto e a conveniência. Rumores indicam que a Apple lançará seu próprio headset de realidade virtual em 8K em meados da década de 2020. Dispositivos de interface cérebro-computador se tornarão populares. Até 2030, a maioria dos headsets de RV poderá incluir a opção de uma interface cérebro-computador para registrar os sinais elétricos dos usuários, permitindo que ações sejam direcionadas apenas ao pensá-las. Faixas de cabeça e pulseiras com sensores não invasivos podem se tornar as escolhas preferidas para o uso da interface cérebro-computador popular. No entanto, os efeitos imersivos fornecidos pelas interfaces cérebro-computador podem ser limitados nessa fase e só utilizáveis em situações específicas. No entanto, elas proporcionarão maneiras cada vez mais realistas de interagir com personagens, objetos e ambientes virtuais no metaverso. Os primeiros computadores quânticos com 1 milhão de qubits emergirão. Até 2030, a IBM e o Google poderão construir computadores quânticos com 1 milhão de qubits cada. Esse avanço revolucionará como resolvemos problemas de otimização, treinamos e executamos algoritmos de aprendizado de máquina e compreendemos melhor os processos físicos da natureza até um nível subatômico. Isso revolucionará áreas como inteligência artificial, modelagem financeira, desenvolvimento de drogas, previsão do tempo e segurança cibernética. E já em 2035, computadores quânticos totalmente funcionais poderão se tornar disponíveis para o público tanto na nuvem quanto uma unidade física. Os órgãos humanos impressos em 3D começarão a ser usados. Até 2030, a impressão 3D será usada para construir sistemas biológicos vivos. Camada por camada, células poderão ser dispensadas por cabeças de impressoras e colocadas exatamente onde são necessárias com precisão microscópica. Inicialmente, eles construirão componentes simples como vasos sanguíneos e tecidos. Em seguida, começarão a imprimir órgãos relativamente simples. Nas próximas décadas, eles poderão eventualmente imprimir a maioria dos 78 órgãos do corpo humano. Implantes cerebrais artificiais restaurarão memórias perdidas. Até 2030, poderá ser possível replicar pequenas áreas do cérebro,
com implantes cerebrais artificiais para reparar danos causados por Alzheimer, acidentes vasculares cerebrais ou lesões. Isso inclui também a restauração de memórias perdidas. Isso ocorre porque esses dispositivos podem imitar os sinais eletroquímicos de regiões como o hipocampo, que está envolvido na consolidação de informações na memória de curto a longo prazo. O dispositivo funcionaria efetivamente substituindo partes danificadas do cérebro, prevendo o que essas partes do cérebro deveriam fazer de momento a momento e permitindo a transmissão de sinais cerebrais entre áreas onde havia uma lacuna. Através das décadas de 2030 e 2040, os implantes cerebrais artificiais se tornarão cada vez mais eficazes na replicação de funções complexas do cérebro. A primeira missão tripulada da SpaceX em Marte será bem-sucedida. A primeira missão tripulada da SpaceX a Marte será bem-sucedida já em 2024. Astronautas da SpaceX lançarão ao espaço e alcançarão Marte até 2025. Eles usarão a nave espacial Starship da SpaceX no foguete Super Heavy para chegar ao planeta. Além disso, eles levarão robôs para executar atividades como a produção de materiais e peças básicas em Marte. Além disso, após o pouso em Marte, a nave seria carregada com combustível de foguete à base de metano que eles produziriam em Marte para retornar à Terra. 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados. Até 2025, os testes de DNA serão tão baratos, rápidos e rotineiramente acessíveis que mais de 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados em todo o mundo. Isso equivale a cerca de 1/8 da população mundial. A quantidade de dados genômicos alcançará a escala de exabyte, maior que o conteúdo de arquivo de vídeo de todo o site do YouTube, por exemplo. Essa enorme quantidade de dados tornará mais fácil do que nunca usar a inteligência artificial para identificar vários distúrbios ligados a genes específicos, incluindo distúrbios conectivos, uma vez que 75% do QI de uma pessoa é atribuído a diferenças genéticas. A identificação e exploração desses genes podem desempenhar um papel enorme na criação de seres humanos superinteligentes nas próximas décadas. Simulações do cérebro humano podem se tornar possíveis. Já em 2025, o crescimento exponencial de dados e tecnologia da informação pode tornar possível formar modelos precisos de todas as partes do cérebro humano e seus 100 bilhões de neurônios. Embora seja possível escanear e mapear um cérebro humano completo até o nível do neurônio, analisar os enormes volumes de dados que ele contém e usar isso para entender completamente seu funcionamento levará muito mais tempo. No entanto, essa grande conquista levará a abordagens inovadoras para resolver a maioria dos tipos de doenças relacionadas ao cérebro. Pode até ajudar em áreas como o aumento do cérebro não biológico, usando interfaces cérebro-computador para controlar objetos virtuais e transferir memórias de humanos para máquinas e de máquinas para humanos. Velocidades de internet de terabytes por segundo podem se tornar comuns. Até 2030, o 6G pode substituir o 5G. Alguns especialistas preveem que isso levará a velocidades de internet de terabytes por segundo que serão comuns. Isso permitiria que a internet fosse usada para aplicações de alta intensidade de dados como realidade virtual e aumentada, e permitiria transferências de dados praticamente instantâneas em todo o mundo. Velocidade de internet de terabytes por segundo podem se tornar comuns. Estima-se que o 6G possa ser 100 vezes mais rápido que o 5G, o que equivale a 1 terabyte por segundo. Com essa velocidade, para você entender, você poderia baixar 142 horas de filmes da Netflix, por exemplo, em apenas 1 segundo. O 6G também tornaria possível que o ciberespaço suporte o pensamento e ação humanos em tempo real por meio de dispositivos de realidade virtual e interfaces cérebro-computador acoplados ao corpo humano. Isso resultaria em experiências de realidade virtual que parecem e se parecem com a vida real. Além disso,
a internet das coisas terá o potencial de crescer em ordens de magnitude ainda maiores. Não conectaria apenas bilhões de objetos, mas trilhões de objetos. A tecnologia da Smart Grid se tornará amplamente utilizada no mundo desenvolvido. Até 2030, as redes inteligentes integradas se tornarão amplamente utilizadas nos países desenvolvidos. As redes inteligentes proporcionarão as seguintes vantagens. As redes inteligentes permitem a transmissão de energia em ambas as direções por meio das linhas de energia. Isso significa que residências e empresas podem adicionar eletricidade excedente ao sistema para que nenhuma energia seja desperdiçada. As redes inteligentes se adaptarão à produção esporádica de energia solar e eólica, o que tornaria as energias renováveis em larga escala mais viáveis. Com uma rede inteligente, se uma linha de transmissão quebrada causar um blackout, sensores localizarão instantaneamente a área danificada enquanto a eletricidade é redirecionada para a área afetada. Isso levará a menos blackouts perceptíveis no futuro. Nas próximas décadas, as redes inteligentes se expandirão para escalas ainda maiores. Regiões inteiras e países começarão a fundir suas redes. Eletrônicos dobráveis podem se tornar comuns. Até meados dos anos 2020, a eletrônica impressa pode se tornar mainstream, criando uma nova geração de eletrônicos ultraportáteis. Até 2030, eles terão custos de fabricação tão baixos que se tornarão comuns em inúmeras aplicações comerciais e de consumo do dia a dia. Muitos dispositivos anteriormente volumosos ou pesados poderão ser dobrados, armazenados ou transportados tão facilmente quanto folhas de papel. Isso inclui displays de TV flexíveis que podem ser enrolados ou pendurados como pôsteres. Smartphones e e-books dobráveis também podem se tornar comuns. Roupas 3D, impressas em código aberto, estarão quase gratuitas. A impressão 3D se tornará uma tecnologia para consumidores comuns e produzirá roupas por apenas alguns centavos. Já em 2024, a impressão 3D será mais de 30 vezes mais rápida do que em 2014. Milhões de designs em código aberto estarão disponíveis para download. Como resultado, as sweatshops em países em desenvolvimento poderão diminuir, com empregos em fábricas mal pagos sendo obsoletos. Discos rígidos de 100 terabytes se tornarão comuns. Até 2026, discos rígidos de 50 terabytes para usuários comuns estarão à venda. E até 2030, usuários de PCs comuns terão acesso a discos rígidos de 100 terabytes. Isso será possível devido a uma técnica inovadora conhecida como gravação magnética assistida por calor, que permitirá que dados sejam gravados em espaços muito menores. Além disso, discos rígidos começarão a usar vários atuadores ao mesmo tempo, o que multiplicará as velocidades de leitura e gravação de dados de armazenamento. Esses discos rígidos nos ajudarão a armazenar vídeos com resolução 8K e 16K. Além disso, eles nos ajudarão a executar aplicativos e armazenar arquivos que envolvem tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, edição de vídeo avançada, inteligência artificial e muito mais. Mísseis hipersônicos serão amplamente utilizados na maioria das grandes forças armadas. Quando lançados, os mísseis de cruzeiro normalmente atingem 500 e 600 mph. No entanto, os mísseis hipersônicos são capazes de ultrapassar a Mach 5, o que é 7 vezes mais rápido do que os mísseis normais e 5 vezes a velocidade do som. E, como são tão rápidos, são difíceis, se não impossíveis, de serem desviados com sistemas defensivos convencionais. Na verdade, em 2021, a China testou com sucesso um míssil hipersônico capaz de transportar ogivas nucleares. Então, essa tecnologia já está bem avançada. O sequestro de carbono será comum em muitas nações. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, várias novas abordagens serão utilizadas para capturar e remover o dióxido de carbono do ar. O método de sequestro de carbono é a implantação de árvores artificiais. Essas árvores artificiais
poderão capturar o dióxido de carbono por meio de um sistema de filtragem milhares de vezes mais eficiente do que as árvores reais. Elas vêm em várias formas e podem ser colocadas em grandes cidades, à beira de rodovias e outras áreas poluídas, onde podem ter o maior impacto positivo. Após o dióxido de carbono ser retirado do ar, sua forma sólida pode ser usada para diversos fins, como a fabricação de produtos. Mas é preciso ter muito cuidado para garantir que o dióxido de carbono não seja reintroduzido na atmosfera depois de ser reutilizado. Pequenos reatores nucleares modulares podem ser adotados. Pequenos reatores modulares são uma nova classe de usinas nucleares menores, mais baratas, seguras e adaptáveis. Como podem ser construídas a um custo muito menor do que os reatores tradicionais, são especialmente atraentes para países em desenvolvimento que não têm capacidade para gastar dezenas de bilhões de dólares em infraestrutura. Também são atraentes para comunidades remotas, sem linhas de transmissão de longa distância e para áreas com limitações de água ou espaço. Os pequenos reatores modulares também permitiriam que incrementos de capacidade fossem gradualmente adicionados à medida que as necessidades de energia aumentam ao longo do tempo. Até 2035, a indústria de pequenos reatores nucleares poderia gerar várias dezenas de gigawatts de energia, com valor próximo a $500 bilhão em todo o mundo. Várias espécies extintas podem ser ressuscitadas. Até 2030, várias espécies extintas poderiam ser restauradas, como o mamute lanoso, o dodô e o tigre-dente de sabre. Existem 3 abordagens diferentes para restaurar animais e plantas extintos. Clonagem envolve a extração de tecidos preservados para criar uma cópia moderna exata. Criação seletiva é quando uma espécie moderna intimamente relacionada recebe características do parente extinto. Engenharia genética é quando o DNA de uma espécie moderna é editado até que se assemelhe ao da espécie extinta. Décadas depois, a restauração de espécies extintas pode se tornar uma parte vital da restauração da biosfera da Terra. Para vários fins, poderemos até ver a restauração do Homo sapiens e várias espécies de dinossauros nas próximas décadas. O fundo do oceano inteiro será mapeado. Até o momento, menos de 10% do fundo do oceano global foi mapeado em detalhes. Até mesmo as superfícies da Lua, Marte e outros planetas são melhor compreendidas. Organizações da França e no Japão estão trabalhando em um projeto colaborativo chamado Seabed 2030, que produzirá o mapa definitivo do fundo do Oceano Mundial até 2030. Como parte do esforço, frotas de navios automatizados capazes de viagens transoceânicas cobririam milhões de milhas quadradas, transportando uma variedade de sensores e outras tecnologias. Esses navios implantariam robôs com cabos para inspecionar pontos de interesse até o fundo do oceano, a milhares de milhas abaixo da superfície. Até 2030, o projeto estará em grande parte completo. Os mapas revelariam a estrutura física do fundo do oceano com detalhes sem precedentes, além de mostrar a localização de naufrágios, aviões acidentados, artefatos arqueológicos e outras áreas de interesse. As aplicações comerciais incluem mineração submarina e inspeção de dutos. Também permitirá o levantamento das condições do fundo do oceano para cabos de telecomunicações, fazendas de energia eólica offshore e futuros métodos de transporte. Obrigado por assistir. Se inscreva e compartilhe com seus amigos as novas tecnologias que irão dominar o mundo. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.